pessoal, estamos com mais um programa, mais um episódio do programa Pense Digital. Hoje eu tenho a honra de receber Renan Cavalheiro, que é o CEO digital e diretor também da STW Brasil. Renan, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Imagina, prazer imenso. Vamos começar a falar aí da Cyber Forensics, que é a perícia forense na esfera digital ou de materiais informáticos, seja um crime específico digital, né, ou um crime que envolva uma evidência informática. Né? E também a tendência da perícia forense digital sob o seu olhar. Perfeito, Karina. Bom, muito obrigado. A Cyber Forensics, ela na verdade, é um termo que é uma variação da forense digital. Né? A gente já tem culturalmente, na literatura, da tecnologia, nas universidades, já uma discussão muito ampla sobre perícia forense digital, computação forense e, em paralelo, uma outra área, nós temos a segurança da informação que traz a resposta a incidentes. O que elas têm em comum? Ambas, em alguns casos, na maioria, focados em atuar em crimes que são do tipo invasões, que são crimes cibernéticos. Né? Elas têm isso em comum, tanto a segurança da informação através da resposta a incidente, como o perito digital, eventualmente irão trabalhar em situações de buscar entender, investigar ataques cibernéticos. Daí que a gente vai vir com o termo Cyber Forensics, que é uma relação entre a computação forense e o cyber, né? A cibersegurança. Então você tem a área cyber forense, que visa trabalhar com os conceitos, as metodologias de preservação de evidências, de manuseio de evidências digitais para uso judicial, na situação de investigar casos relacionados a invasões, a vazamento de dados, a todo tipo de variação de crime no ambiente digital. Vai lá. Renan, não sei se você pode nos trazer um caso, né, de crime envolvendo uma materialidade informática ou propriamente digital, como característica, que você tenha tido dificuldade na coleta dessa evidência. Perfeito. Olha, esse na verdade é o grande desafio da cyberforenses, ou ainda se a gente for pegar o conceito tradicional da computação forense, é sempre o maior desafio estar no âmbito da coleta. Né? Principalmente quando você está lidando com situações em que o ataque está em andamento. Então, você tem uma situação ali que conflita com a resolução do caso. Você tem um ataque em andamento que você precisa atuar para conter. Então, se tem um ataque em andamento, a empresa, a instituição, o indivíduo, ele está desesperado, porque ele precisa que aquele ataque seja paralisado, seja contido. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui do outro lado a questão da necessidade da preservação dessas evidências para poder utilizar posteriormente, quando tudo passar, quando você conseguir conter o caso, restaurar o ambiente para a empresa, a instituição voltar a trabalhar, você tem esse desafio. Eu preciso conseguir fazer a contenção, preciso agir para que a sangria se estanque, Parar o crime, né? Parar o crime, a execução do crime em andamento, e ao mesmo tempo eu preciso fazer essa coleta, essa aquisição de evidências, para poder, lá na frente, eventualmente identificar quem é o autor, imputar materialidade, imputar responsabilidade na questão dessa ação dele. Então, nesse sentido, todo caso é desafiador. Né? Posso citar alguns casos em específico, mas todo caso, quando ele vem de uma situação de invasão, de ataque em andamento, sempre vai ser desafiador, para você ter aquele time entre o quanto eu vou conseguir fazer a aquisição e o quanto eu vou conseguir auxiliar a instituição a conter. Né? E é por isso que é muito importante que as empresas possuam políticas, de preferência as empresas por si só, né, institucionalmente, já se preocupem com a segurança da informação. Dentro do conceito de segurança da informação, elas possuem políticas de resposta a incidente, onde vai justamente ter esse passo a passo. A melhor maneira de você lidar com um incêndio, por exemplo, é você ter uma cultura, né, um plano de situação de resposta ao incêndio. Então, mediante o incêndio, quem vai atuar, quem vai soar o alarme, né, as pessoas vão sair organizadamente, isso tudo acontece com sucesso, nos casos que ocorrem com sucesso, porque houve treinamento e planejamento anterior. A mesma coisa vai acontecer nessa questão dos crimes digitais. Se a empresa tiver políticas relacionadas a um planejamento de resposta a incidente,
onde você vai ter na etapa de contenção, que é uma das primeiras etapas, quando você identifica, após você identificar um incidente em andamento, você vai tentar fazer a contenção dele. Então, se nessa política tiver definido que no ato da contenção você vai ter pessoal especializado para fazer o first response, para fazer a primeira resposta e fazer a contenção, em paralelo, continuamente, fazer essa aquisição de evidências. Exatamente. O intuito único e principal de preservar a evidência, para que ela não tenha contaminação, seja no ambiente onde a pessoa tocar. No ambiente digital é complicado, porque a informação é muito volátil, muito fácil, facilmente mutável e falsificável. Então a gente tem também, se você concorda, conhecimento de gerenciamento de informação para criar um bom compliance, para criar uma boa gestão de crise, de vazamento de dados, principalmente no tocante à gestão de pessoas. Enquanto esse dado está vazando, tem uma equipe fazendo a contenção, a outra tentando preservar a evidência, ou isolando a área, na perícia a gente tem isso, que são isolar algumas, de repente, nuvem, máquinas virtuais, algum ambiente que precisa ser isolado, um ambiente infectado para você pegar essa coleta, que é feita na forma de imagem, você tem que fazer uma imagem, ou seja, uma cópia perfeita daqueles dados, na hora correta, para que não haja contaminação, e depois seguir toda a cadeia de custódia que deve ser obedecida. Exatamente. Isso tudo vem de uma preparação. Então, de todas as metodologias de resposta a incidente, de atuação nesse sentido, você vai ter a primeira etapa sempre a preparação. Justamente tudo que você está colocando. Você tem uma instituição que vai se organizar para quando houver, ela ter a capacidade de que, sabendo que haverá, que ocorra com o menor impacto possível. Exatamente. Menor impacto. Exatamente. Então a busca sempre é essa. Agora, a gente teve ocasiões, por exemplo, em que o atacante ele conhecia completamente o ambiente. Então o que acontece? Era, nessa situação específica, a empresa ABC, ela possuía ali uma situação onde um dos seus principais desenvolvedores de um produto, que eles estavam fazendo ali no ramo de finanças, um dos principais desenvolvedores recebeu uma proposta do concorrente para assumir um cargo melhor, ganhar mais. Então você tem toda aquela questão do pentágono da fraude, do triângulo da fraude, porque o atacante ele é sempre um fraudador. Ele sempre vai tentar realizar um ataque para obter vantagem em detrimento dos outros. Então o que acontece? Esse camarada ele começa o ataque ainda dentro da empresa, no emprego atual. Ele recebe essa proposta. E aí o que ele faz antes de sair dessa empresa? Ele implanta um mecanismo conhecido na segurança da informação como backdoor, que seria a tradução literal para a porta dos fundos. Então o que ele faz? Ele cria uma porta dos fundos oculta para que ninguém visse, de forma que ele pudesse voltar naquele ambiente posteriormente à saída dele. Então o que acontece? O ataque ocorreu no dia de lançamento de um produto dessa empresa, por um atacante, conhecia bastante a estrutura dessa empresa, que havia implantado aquele mecanismo para que ele pudesse voltar no banco de dados dessa empresa posteriormente, de maneira oculta, de maneira anônima, conhecendo a infraestrutura, conhecendo até mesmo as pessoas, ex-colegas de equipe, para que ele pudesse então ir lá e no dia de lançamento de um produto dessa empresa, ele causasse um dano ao banco de dados que paralisasse completamente a possibilidade de lançamento desse produto, causando um prejuízo à marca, causando danos irreversíveis, inclusive financeiros, sendo que agora ele está na concorrente, se beneficiando dessa situação. Nesse sentido, a gente acaba tendo diversos desafios em relação à aquisição, porque você tem um ambiente que você acabou de chegar, o fraudador ele já conhecia, o fraudador construiu, nesse exemplo, ele construiu aquele ambiente. Então, para que lado vamos primeiro? Então, até a empresa começar a te fornecer, isso contratado como consultoria de segurança, para auxiliar nessa resposta. A empresa chamou a gente no momento que estava tudo pegando fogo, ou seja, já sofreu um ataque, está tudo acontecendo. Então, a gente chega na urgência, muitas vezes de madrugada, precisa começar a entender o ambiente e, às vezes, para entender o ambiente, esse é um dos principais questões, uma das principais dificuldades que a gente vai ter. Quando a gente chega na empresa e a empresa não consegue formalizar a estrutura dela normalmente. Por quê? Porque precisa ver
antes do incidente ocorrer, a preparação. Né? Ela precisa ter feito a lição de casa para conseguir ajudar, até mesmo quem já vem preparado para ajudá-la, ela precisa se ajudar, precisa ajudar para que a gente possa ajudá-la. Né? Então, até a gente entender o ambiente, o fraudador já conhece, ele está lá fazendo o ataque dele. Né? Nesse caso, fomos bem sucedidos porque a gente fez um corte nos acessos e o fraudador estava utilizando sistemas anônimos, né, de conexão, proxy, VPN, essas coisas. E aí, para conter o incidente, reduzir o impacto do ataque, a gente cortou as conexões somente para nível Brasil. Somente endereços IP, conexões originadas no Brasil, poderiam acessar o sistema dali por diante. Então, o fraudador, utilizando os sistemas de anonimato, perdeu a possibilidade de acesso. Quando a gente fez isso, ele decidiu mudar a estratégia. E aí ele abaixou a guarda, VPN, proxy, etc. E fez um acesso simples com a conexão original dele, para testar se era o problema na internet dele, se era o problema na empresa. Ele perdeu a conexão, ele perdeu o acesso. Né? Essa foi uma grande sorte. Eu falei de uma dificuldade, né, que é a questão de você obter o entendimento da infraestrutura do seu cliente, no qual você acabou de chegar. Mas, no entanto, a gente tem uma outra questão muito interessante dessa profissão, muito interessante da cyberforense, que é o fato de você atuar na falha do atacante. Exatamente. Né? E a possibilidade de você falhar, aquela questão até filosófica, até de vida, né? Eu acertei tudo na vida, mas eu errei uma vez. Só essa que é uma você vez, não podia. Exatamente. Só que você não podia. Isso se aplica ao atacante também. Né? Então, assim, ele pode ter feito todo o trajeto, toda a implantação, nesse caso, lá do backdoor, ter feito a saída, a demissão, sem que ninguém tivesse desconfiado de que ele já estava iniciando um ataque. Mas, num breve reflexo de raciocínio, ele decidiu utilizar a conexão própria dele, e aí, nesse sentido, o departamento de inteligência já havia feito um mapeamento de suspeitas, de parentes de suspeitos, de CEP, de endereços, nomes, conexões, etc. E esse endereço IP acabou se originando numa conexão, no CEP, né, na época no Paraná. Até que a gente estava conversando sobre o Paraná, né? E esse originou num endereço de lá, cujo CEP era já de conhecimento nosso no cadastro da esposa de um dos ex-funcionários que saíram para o concorrente. E ali a gente começou já a ter uma definição mais ampla. Eu vejo na questão de vazamento de dados, né, uma questão cultural, primeiro estrutural, cultural, de uma pessoa que ataca um sistema, não tem qualquer visão. Ela precisa conhecer o que ela está atacando. Você não sai atacando o que você não conhece, até para ser certeiro. Então você já estudou aquilo, você teve acesso a algumas informações que não são necessariamente digitais, e sim de pessoa. Então é questão da ética também. Primeiro vaza-se a informação, né, alguns recortes de informação, e o criminoso vai montar aquilo com base naquilo que ele falou. Então a cultura de responsabilidade da informação numa empresa começa por um WhatsApp, pela própria boca. Às vezes a pessoa fala uma coisa que ela nem imaginou que aquilo pudesse cair na cabeça de uma pessoa criminosa, e aquilo começa a mapear para ter um modus operandi de crime. Deixa eu consultar uma parada que seria bem legal para a gente colocar, que é o Pentágono da Fraude. Você ouviu falar? Não, mas eu conheço uma coisa de fraude que você imagina. Quantos minutos faltam aí? Aqui falta 15. Ótimo. 15 para 7. Ah, tá, 10 minutos então. 8. Tranquilo. 12. A gente sai correndo e toma água. Quando você ouvir falar do famoso Renan Cavalheiro, que está aqui na sua frente. O cara dos primeiras empresas. Renan Cavalheiro é uma das primeiras empresas de forense no país que dá treinamento também. Muito bom, Renan. Até pensei em chamar você para falar dessa questão do treinamento, da formação do perito, né, como parte. Né, Posso? Pode, continue. A gente vê uma questão de gestão de crise, né, principalmente no tocante ao vazamento de dados, né, quebra de sistema, a formação do profissional, seja técnico, na equipe de gestão de crise você tem técnico informático, você tem de suporte, um analista, né, perdão, você tem um especialista forense que às vezes nem tem acesso à informação para fazer investigação,
Ele só pega aquilo que coletaram, sabe-se lá como, se obedeceu à cadeia de custódia e passou para ele. Essa prova pode ser invalidada em juízo, né? Tudo que não tem tanta credibilidade, integridade é invalidado. Como é que você vê a situação hoje de formação do perito para a esfera digital? Perfeito. Karine, na verdade, eu tenho um ponto de vista bem específico em relação à questão da educação, em relação à formação do perito. Vamos voltar um pouquinho. Tanto o que a gente estava comentando aqui, a área de cyberforensics, que é uma definição talvez de intersecção entre algumas áreas, é um nome até novo, até pouco utilizado, muito utilizado já nos Estados Unidos, Canadá. Aqui no Brasil a gente ainda está começando a usar esse termo. Mas como que se forma um profissional utilizando esse conceito, o profissional perito? O que significa perito? Ele é especialista. É uma expertise, uma técnica. Expert em alguma coisa, né? Então você vai ter peritos de N áreas, médica, grafo, documentoscopia, tem peritos em áudio, enfim. Você vai ter especialistas com várias vertentes de informações, engenheiros, etc. Na tecnologia não seria diferente, você vai ter especialistas em diversas áreas. Então você pode ter perito em desenvolvimento de sistemas, peritos mais voltados talvez na investigação de fraude, que é justamente de onde eu vim. Mas como que se forma esse cara? Como que você forma um profissional que é especialista em TI? Então o que acontece? Claro que a formação apropriada, que leva o estudante diretamente para dentro do mercado de trabalho em forense digital, ela é extremamente válida, né? Porém, o grande ponto é estudar tecnologia. Por mais que a gente tenha livros e cursos e até pós-graduações, já vi até faculdade focada em computação forense, a verdade é que o perito ele é um profissional que entende de metodologia, de rito jurídico para preservação do manuseio de evidências, de ISO 27037, de RFC, focada em metodologia, mas, acima de tudo, tecnicamente, ele é um profissional de TI. Então, a formação dele é se especializar em uma das áreas de TI que, no geral, ele já esteja, né? Então, se ele tem uma carreira em desenvolvimento, ele pode se cadastrar em diversos locais para se tornar perito em análise de código. Você tem inúmeras situações de, por exemplo, empresas discutindo sobre a propriedade intelectual de um código, né? Sobre a auditoria de software, de licença de software, etc. Então, onde o profissional tiver expertise, como você colocou, tiver especialidade, experiência, basta ele juntar a metodologia de manuseio de evidências, conhecer o Código do Processo Civil no que tange a perícia e aplicar isso àquela bagagem na qual ele já seja especialista. Tá? Como que você vê hoje, você está na Academia Brasileira de Forense, né? Academia de Forense Digital. Renan, hoje você é um dos CEO, né, da Academia Brasileira de Forense Digital? Não, né? Sim, brasileiro. Nossa, eu estou com brasileira na cabeça, cara. Academia Brasileira de Ciências Forenses. Nossa, mas essa acesso tanto ela, veja uma marca amarelinha. Renan, você sendo CEO da Academia Forense Digital, que recado que você deixa para as pessoas que estão hoje fazendo um curso de sistema de informação ou de ciência da informação ou de engenharia da informação, de software? Que recado que você deixa, qual a orientação que você deixa para essas pessoas no tocante ao aprendizado e às certificações? Perfeito. Eu acho que eu tenho um conselho formado muito importante mesmo, que seria um conselho realmente de todo o coração que eu poderia dar a qualquer estudante, em qualquer palestra que eu vá palestrar, seria o de dar atenção à base. A tecnologia tem um problema muito grave, até por conta de geração, de velocidade que a sociedade funciona hoje, que a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo supérfluo, né? Enfim, então, todo esse aspecto que a gente já vê na cultura se aplica totalmente à questão educacional e não seria diferente dentro da TI. Então acontece, o profissional que ele quiser atuar em computação forense, seja qual for a vertente, porque a computação forense é uma caixinha de ferramenta. Você pode atuar como perito, isso é uma profissão, é um campo.
você pode ser assistente técnico, você pode ser consultor, investigador, que a minha carreira está mais em consultoria. Você pode ser perito criminal ou até atuar em agência de inteligência da polícia. Tem N vertentes da mesma caixinha de ferramentas computação forense. Essa caixinha de ferramentas que ele está falando seriam evidências informáticas. O que são elas? Né? São imagens de câmera de segurança, áudios de WhatsApp, crimes digitais, propriamente dito, crimes de conteúdo, né? Quando você imputa um texto, uma imagem a público, ou uma outra pessoa, um terceiro, com o objetivo de criar um dano, né? Um dolo, às vezes até sem dolo, né? Você recebe uma imagem no seu celular, que é de cunho íntimo, e você quer passar só com uma pessoa. Não, você participa desse processo do crime. Né? Uma das características do crime digital é ser continuado, né? Não conseguir ser contido, principalmente o de invasão não, mas o de conteúdo sim, ele se prolifera muito rápido exatamente por causa da falta de responsabilidade das pessoas de divulgar um material que não é dela, que não pertence a ela, que ela não tem autorização para isso. E essa cultura um dia pode se voltar contra você, porque você está reafirmando uma prática, né, delituosa, e que uma pessoa com certeza vai fazer contra você. Exatamente. Esses são exemplos de evidências nas quais a computação forense vai ter ferramentas para atuar, né, para manusear, para investigar. Mas o grande ponto é como eu vou conseguir entender a origem da evidência, a origem de um incidente, da fraude, do ataque. Sempre a resposta no nosso dia a dia é conhecer a fundo. O que é conhecer a fundo? É conhecer a base. Então, quando você me pergunta o que eu diria a quem está na formação, quem está na faculdade, inverte a sua prioridade e presta mais atenção às matérias de base, ao código binário, à matemática, porque é isso que vai te dar realmente entendimento em profundidade lá na frente dos sistemas, das aplicações, de tudo que estiver acontecendo aqui na superfície. Se você conhecer a base, você vai ter condições realmente de discutir, de entender e, portanto, explicar. Esse é o grande trabalho da computação forense, explicar aquilo que você compreendeu de uma evidência, né? Explicar seja para um executivo, seja para um juiz, para um delegado. Então, quanto mais entendimentos de base, melhor. Nos nossos treinamentos, o grande trunfo sempre foi esse. A gente não fica ensinando ferramenta, vamos entender código binário, vamos entender estruturas, porque assim o estudante consegue se deparar numa situação e se situar, entender de fato o que está acontecendo. Exatamente. Eu sempre falo que o perito em crimes digitais, por exemplo, em mobile, que é o que eu estou me especializando, ele tem que entender de eletrônica digital, de engenharia digital, um pouco de rede, porque ele tem que ver de onde veio essa origem dessa informação ou desse dano, né? Ele tem que ser um analista de sistema. Se ele não for um analista de sistema, ele não vai ser expertise em perícia de celular, de rede, de nada. A base tem que ser sempre o foco e dali você expandir para os outros caminhos. No tocante à cadeia de custódia, sobre os crimes cometidos com o uso do celular, né, ou tendo o celular como apoio, o que você tem hoje de visão? Perfeito, Karina. A cadeia de custódia, né, para quem não estiver nos ouvindo não conhecer, é um documento que ele vai ser criado a partir do momento em que o profissional responsável pela coleta dos dados, seja o perito criminal, o perito judicial, ou ainda o investigador, ele vai dar entrada nesse documento que a partir dali todo o ciclo de vida da evidência vai ser mapeado. Cadeia, né, ou seja, encadeamento de custódia, né, ou seja, de quem tem a posse daquela evidência. Ou seja, durante todo o ciclo de vida, em que a partir do momento que essa evidência foi identificada, até o momento que ela for apresentada a fórum, ao juiz, etc., tem que haver um documento dizendo por onde ela passou, quem teve a custódia dela e se foi feita alguma alteração. Se foi feita alguma alteração, que tenha sido registrada essa alteração para que possa ser verificada, porque a justiça depende de integridade na apresentação dos fatos, né? E quando a gente fala de smartphones, a gente tem um problema muito grande em relação à cadeia de custódia, porque às vezes a apreensão do dispositivo não é feita por um profissional qualificado para fazer esse manuseio. Exatamente. Então o que acontece? Às vezes esse profissional, em N esferas da sociedade, ele vai pegar esse smartphone, ele vai começar a usar esse smartphone para fazer uma pré-investigação e a partir daquele momento
esse smartphone pode estar perdendo a integridade, a confiabilidade dessa informação. Porque quem vai dizer que nesse meio do caminho, onde enquanto a evidência não foi documentada, se não foi inserida ou excluída alguma informação relevante para a questão, né? Para mais ou para menos, né? Não dá para a gente saber. Então a questão da cadeia de custódia, ela é sempre importante para todas as evidências, mas a gente tem aí uma pandemia, um problema gravíssimo em relação à cadeia de custódia. Quando a gente fala de smartphones, por ser um dispositivo que está em qualquer canto, né? Todo mundo, a gente tem aí, estatisticamente, o Brasil tem 2 smartphones por pessoa, né? Então assim, todos os crimes que você puder imaginar, de alguma forma, tem ligação no smartphone. Vai passar pelo seja uma anotação, uma fotografia, seja o crime em si, para alcançar uma questão do acesso a um aplicativo bancário. Roubo de senhas também, porque você não toma muito conta do seu celular, você usa toda hora, então o seu modus operandi de defesa, né, para preservar o celular, ele fica aqui. Exatamente. Então a questão que a gente tem é uma falha de entendimento em diversos atores que vão atuar na primeira identificação do dispositivo relevante sem a devida preparação de cadeia de custódia. Então é muito importante haver essa iniciativa de estudo, de entendimento do conceito, para que a gente deixe de ter, às vezes, um criminoso de fato responsável, autor de um crime, às vezes em liberdade, porque a evidência não é confiável, porque houve uma falha na tratativa, no manuseio dessa custódia, dessa evidência. Ou ainda o contrário, né, a pessoa que possa ter tido em algum momento um processo de condenação devido a uma má interpretação por falta ou por inserção de informações maliciosamente contra ela, né, formando uma prova falsa, né, contra ela. Então a gente tem uma questão muito forte que é a lida com a justiça, né, de fazer acontecer a justiça de fato. E para isso o trabalho do perito, o trabalho da computação forense é essencial. Numa situação de ocorrência de crime, né, é essencial que o perito faça a coleta de forma correta e preserve aqueles dados. Né. Renan, o WhatsApp fazer envio peer-to-peer, né, ponta a ponta de informação, mas que ela desapareça, ou seja, você não vai ter mais documentado isso no celular. Como é que você vê isso? O risco da perícia? Perfeito. Karina, assim, eu sempre penso na privacidade paradoxalmente. Sim. Durante o dia, no ímpeto do meu trabalho, eu sou contra ela, porque atrapalha. Agora, assim, eu como consumidor, é maravilhoso, né? Após as 18 horas, eu quero a minha privacidade como usuário, certo? O fato é, as coisas mudam, a tecnologia muda, e esse é um ponto que vai atrapalhar. Vamos deixar, eventualmente, de encontrar evidência, pelo fato das mensagens serem excluídas. Há possibilidade de recuperação? Sim, em determinadas condições. Então, a tendência é que isso cause, sim, problemas. Mas, ainda assim, o fato é, o profissional tem que estar atento às mudanças, a tecnologia é muito rápida. Então, o profissional que vai atuar nessa área, o perito criminal, etc., ele tem que estar pronto às mudanças e pronto ao entendimento de como buscar alternativas. Né? Então, por exemplo, o backup do WhatsApp continua acontecendo. Exatamente, ele está em nuvem. Exato. Né? Então, e tem o local também, que acontece semanalmente, né? Às 2 horas da manhã. Então, assim, sempre há possibilidades alternativas de outras formas. Então, assim, perdemos essa, do ponto de vista de facilidade, mas não podemos deixar de continuar buscando. Acho que é uma máxima, só para fechar, o que eu até havia comentado. O fraudador, o criminoso, ele tem que errar uma vez só. Você só tem que acertar uma vez para ter sucesso no seu caso. Para o fraudador, para o criminoso ter sucesso, ele tem que acertar todas. Então deixa ele errar uma e pega essa uma. Não precisa você pegar 15, 20 erros dele. Pega uma que você vai ter sucesso no seu caso e seguir em frente. Já fiz o agradecimento, então. Ana, muito obrigada. Honrado.